seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, quase tudo sobre arquitetura. Comigo, Mayra Nogueira. E comigo, Ricardo Massaíti. E o tema de hoje é construções flexíveis. É o futuro da arquitetura? Então já sabe, né? Se inscreve, deixa seu like, seu comentário e compartilha muito o vídeo. Chama a vinheta, produção! Bom, então hoje, 11 de novembro, né? Eu acho que a gente escolheu um tema bem polêmico, né? A gente falar um pouquinho aqui sobre as construções flexíveis, né? Essa parte do futuro da arquitetura, eu acho que é algo que a gente tem que falar, que está muito vinculado ao que a gente já vem pensando sobre sustentabilidade, sobre ferramentas e importância, né? Da gente pensar um pouquinho lá na frente, né? Porque às vezes a gente está tão fadado a economizar, e sai muito mais caro depois, né? Sim. A gente vai trazer alguns assuntos, alguns conteúdos que mostram justamente o contrário, né? Que talvez gaste um pouquinho mais no começo para ter ganhos futuros. Então vamos começar com um básico, né? Assim, para explicar para a galera o que seria, né, a construção flexível, né, Ri? Sim. Como que a gente enxerga, né? Porque às vezes as pessoas escutam falar que flexibilidade, né, é sobre planta, sobre layout. E na verdade a construção flexível ela engloba muitas coisas, né? Desde o sistema construtivo até a parte realmente interna dos espaços, né? Então você quer dar aí a sua visão como você enxerga a construção flexível? Eu quero deixar uma questão para o pessoal que está vendo, né, Má? Sobre as construções flexíveis, né? Além dos tipos dela, que a gente vai comentar daqui para frente, a gente pode pegar um exemplo, vamos supor, um prédio abandonado no centro de São Paulo. Quanto vai custar para revitalizar, para deixar esse prédio ativo? Exatamente. Já pensou demolir? A gente pode pegar um exemplo, vamos supor, saindo um pouquinho fora da caixinha, né? Em Las Vegas, né? O pessoal costuma muito demolir todos os hotéis, os cassinos, né? Reconstruir de uma vez, exatamente, do zero. Então, assim, vamos voltar um pouquinho lá em São Paulo. Vai estar lá aquele esqueleto lá, né? E aí, o que você acha que compensa? Demolir o esqueleto, né? O prédio de, sei lá, 20 andares, vamos dar um exemplo, e usar esses métodos que a gente vai citar agora, né? Daqui para frente, nesse vídeo, ou adaptá-los, né? Deixar eles flexíveis do ponto de vista de algumas adaptações para o próprio uso, né? Então, eu acho que nesse vídeo vai ser super importante, né, Mar? A gente vai falar um pouco de sustentabilidade, a gente vai falar um pouco de métodos construtivos, né? Tipologias, né, também. Tipologias, o que está na moda, o que a galera tá realmente... Se isso vai funcionar para nós, né? Porque às vezes o que vem de fora, né? Não se às adapta. vezes não chega, né? Porque vem muita coisa de fora, a gente está acostumado a adaptar para o padrão brasileiro, né? Sim. Então, tem algumas normas aí que a gente vai acabar citando no vídeo, né? Que ainda talvez não foram 100% batidas o martelo, Exatamente, porque é o que eu falo, né? Em toda lei tem o decreto, né? Que Com ajuda certeza. a deixar a lei mais sólida, mais atualizada, mais usual. Então, assim, eu acho super importante a gente começar a questionar isso, porque às vezes a gente passa no centro velho, poxa, aquele prédio lá tá parado, ou está em mau uso, né? Sendo usado por invasores, ou derrubaram tudo e fizeram tudo novo. Então a gente vai, nesse vídeo, tentar passar para vocês a nossa experiência, né, Mar? Sim. Os métodos que a gente conhece e se é viável para o povo brasileiro ou não, porque a gente está numa região que dá muita oscilação de temperatura. A gente tem muita diversidade, né, de clima, né? E a gente também consegue ver, né, nas cidades. Eu acho que você comentou aí, muitos edifícios fantasmas, né? Exatamente. Desapropriados ou que não terminaram de construir. Estão simplesmente jogados, né, pela nossa cidade. Um incentivo fiscal, talvez, da prefeitura, do governo, seria uma certa bonificação para revitalizá-los, né? Sim. Então, assim, não vou muito estender muito para a gente tentar seguir um pouquinho nos nossos cronogramas aqui. Mas é isso, gente. Acho que esse vídeo vai ser super interessante para os estudantes de arquitetura, para gente que não conhece nada, quer conhecer um pouquinho mais desses processos, né, mano? Exato.
e queira se inteirar, né? Porque realmente a gente vai trazer tendências, né? Isso. Que eu acredito que a pandemia ajudou, que até teve, né, a utilização durante a pandemia e que eu acredito que ela pode sim ser replicada, né? E ser bem impactante, né? Pra gente trazer aqui para o nosso dia a dia brasileiro. Exatamente. Bom, então vamos lá, né? Então acho que uma das arquiteturas aqui que a gente, uma tipologia, né, de construção flexível, né, é a arquitetura modular, né, que a gente estava conversando. Isso. Ela, sem dúvida, é uma das mais dinâmicas, né? Também ela é sustentável, ela acaba sendo uma das construções que tem desperdício até 5 vezes menos, né, de material e tudo mais. E até em setembro chegou a acontecer, né, do dia 15 ao dia 18, uma feira que explora, né, sobre construções modulares, né? Sim. E essa feira é interessante que ela deu algumas diversidades de tipologias, né? Que foi o caso da parte do container, né, que eu acho que a gente vai falar mais. Sim. Que eu acho que a gente consegue observar mais hoje aqui no Brasil. É que eu acredito que essa figura do container na cabeça das pessoas estão mais enfatizadas, né, Má? Porque além das técnicas que a gente vai falar, a gente costuma muito, quando a gente vai falar construção modular, a gente senta com o cliente, a turma vem procurar a gente e fala, olha, é aquele container que eu vi em determinado lugar, né? Hoje em dia, os investidores que querem explorar o bairro, a parte regional, eles investem muito em container, né? Eles locam o espaço, o terreno e acabam investindo, né? Teve algumas empresas até mesmo de depósito. Sim. Que teve uma boa... que utilizou, né? Pegou um container, modulou ele inteiro e fez depósitos, boxes, né? Que se chamam. Para guarda de materiais, enfim, tem de todos os tamanhos. Locação de espaços, né? E locação do próprio container, né? Que é muito comum isso a gente vê nos Estados Unidos, né? Essa coisa de ter o depósito fora de casa, né? De você alugar uma caixa, um espaço para guardar suas coisas. Aqui no Brasil começou a vir, né? Começou a ser uma tendência. Nos últimos 5 anos, né? Acho que mais para frente. Com certeza, eu acho que sim. E nessa feira também, além dessa parte de container que acabou ganhando, né, um espaço, ela também fala muito sobre as tiny houses, né, que a gente vem falando e que a gente acha muito massa, né. Que tá na moda, né. Sim, principalmente nos canais, na Netflix tem séries falando sobre exemplos de construção, que é tipo assim, simplesmente incrível. O modo de vida totalmente essencialista, minimalista, né? E a gente vê eu sou apaixonado, eu gosto muito. E eles fazem simplesmente o container, literalmente, que tem 6 por 2,5, né? Isso. Se tornar uma casa para 4 pessoas. Você fala, como assim, né? Então, acho que é tudo muito bem trabalhado, né? Um outro modelo também que eles colocam nessa feira, que foi bem interessante, foi as casas flutuantes, né? Também. Que eu acho que também eu acho que é algo um pouco mais para frente, né? Mas eu acredito que pode ser uma saída lá no futuro, né? Se a gente não tomar algumas medidas hoje. Sim. Na verdade, eu deveria estar tomando, né? Mas se a gente não começar a se mexer para tomar algumas medidas para melhorar o nosso clima, né? Adaptar um pouco mais para a sustentabilidade, eu acredito que vai ser literalmente o nosso futuro, morar sobre as águas, né? Eu acho super válido a gente, no próprio Netflix, né, mas a gente fica trocando muita ideia, conversando muito, tem muito documentário falando sobre isso. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero morar sob, né, uma base flutuante, mas dá uma olhadinha na arquitetura da parte na parte náutica, né, que eu gosto muito também. Tem muitas ideias muito boas, né? Os padrões são menores, são mais reduzidos, né, para ter menos espaço. Então, se você está querendo ter uma vida mais minimalista, né, uma parte mais essencialista, que eu acredito que é a tendência do mundo, não só do Brasil, eu acredito que dá uma olhadinha nessa parte da arquitetura náutica, eu acho que é super válido, sabe? Você vai umas ideias muito, muito boas. Tem uma empresa aqui, né, no Brasil, que chama Grupo Lafayette, que ela tem, a arquiteta Isabela Arroio desenvolveu essa casa flutuante para exposição. Legal. E eles desenvolvem um pouco sobre essa arquitetura futurista, né? Que é bem legal também, que eles fazem 84 metros quadrados se transformarem, tem uma sacada de deck de 30 metros, enfim, a casa em si não é muito grande, mas é bem aproveitável. Mas é um negócio, né? 84 metros,
para a maioria da sociedade, para 4 pessoas é muito pouco. Uhum. Mas se você vê um projeto, até sobra espaço, né, Má? Exatamente. Dependendo. Exatamente. Mas a nossa tendência é espaços reduzidos, né? A gente vê pelo próprio Japão, pela própria China, né? A tendência é replicar, né? Porque a gente teve uma queda em... como é que fala? Em reprodutividade, não, em... em natalidade, né? A gente teve uma queda na parte de natalidade. Sim. E isso, claro, vai influenciar, né? Mas eu acredito que é um período. A gente está vivendo a nossa fase, né? Que essa queda caiu, mas eu acredito que os nossos filhos já não vão ter mais esse mesmo pensamento, né? Eu acho que assim, né? Eu sempre falo pra você, né, Má? Até a gente conversa muito sobre partes pessoais. Tudo tem a opção B, C, D, né? A gente, acho que a gente pode parar um pouquinho mais, pensar nas outras saídas do que realmente pagar ali os 3, 4, 5, 7, 8 mil metros quadrados, né? E viver nesse ciclo vicioso que a sociedade impõe. Então, deixa aí suas perguntas, né? Nas opções que a gente pode até tentar ajudar, né, Má? Sim, vocês morariam, né, num ambiente de 10 metros quadrados, né, literalmente? Eu, assim, os estúdios que eu vi, o menor são 12 metros quadrados. Sim. Então, assim, pode deixar aí na descrição se vocês conseguiriam viver ou imaginariam viver nos 10, 12 metros quadrados, né, Má? Que a gente pode até fazer um vídeo específico nisso, né, Má? Exato. Que é a tendência nossa. Que é como viver em pequenos espaços, né? Exatamente. E não surtar. E não surtar, né? Como a nossa saúde mental fica, né? Por isso que é a nossa ênfase do urbanismo também, nessa integração toda que a gente bateu nas teclas dos vídeos passados, né? Sim, porque que tem que casar, né? A gente pode diminuir os nossos espaços internos de vida, porém a gente tem que ter convívio, né? Se integrar com a sociedade fora de casa, né? Sim, então isso é saúde, né, mano? Esse contato ele tem que ser maior. Então os ambientes externos vão ter que acompanhar, né? Essa ideia de ambientes menores, né? Exatamente. Porque senão vai ficar bem complicado. Show. Eu acho que também tem uma outra empresa que chama Eco Innovation, que ela é especializada também em fabricação de casas modulares, que eu acho que é legal falar, né? Que às vezes a gente fala sobre isso e não sabe quem faz, né? Então é legal deixar pro pessoal aí, se alguém quiser buscar mais sobre o assunto, eles têm pelo menos uma direção para onde ir, né? E o legal é que essas casas, né? Elas vêm com essa parte quando elas são utilizadas, principalmente com o sistema completo, né? Que são os painéis, a parte de ventilação cruzada, enfim, com a captação de água. Com tudo isso, o impacto dela é muito pequeno, né? Uhum. É coisa tipo reduz muito, é de 40% a 50% o impacto no espaço. Sim. Então eu acho que isso é bem importante falar também, né? Esse do ponto de vista sustentável é ótimo, né, mano? Sim. Porque, né, não tem resíduo, né? Acaba economizando a parte hídrica, né? A água, enfim. Total. É muito bom. Mas é que a gente vai deixando um vídeo aqui, né, Má? Será que isso é bom pro brasileiro? Será que isso é usual? Exato. Qual que é a aceitação, né, do povo? Eu acho que a construção modular, assim, eu vou dar meu ponto de vista, né? Principalmente na questão do container, eu acho que não ainda na pré-fabricada, que a pré-fabricada ainda está um pouco fora, principalmente na nossa questão de transporte, né, de chegada e saída. Eu acho que ainda a gente tem um déficit muito forte nisso. Certo. Mas nessa parte do container, eu acho que é algo que a gente já consegue ver muito presente, né? A gente tem bares, a gente tem hotéis, a gente tem casas, a gente tem casas de veraneio. Hoje, eu acho que principalmente nós brasileiros que temos muitos portos, né? E esses containers em portos ali parados, eu acho que é uma reutilização, né? Da ferramenta. O ambiente agradece, né? Sim. Tanto que em 2012 o valor de um container normal girava em torno de 8 a 10 mil reais. Hoje você vai pegar o mesmo utilizado e está em torno de 20, 25, né? Nossa. Bem... isso se não for o preparado, né? Se for já o que as empresas trazem totalmente prontos, né? É que esse valor tem que levar em consideração o dólar, né, Má? Exatamente. O transporte, né? O estado do container, porque eu até fui atrás dos fornecedores em Santos, em São Vicente, e assim, né? O anúncio estava lá, valor tal. Só que eu chegava lá e falei, não, eu quero o mais bonitinho ali, era, né, o dobro do valor, vamos supor assim.
Então, eu acredito que tem que ter muito cuidado, né? Até nas outras formas de construção, né, mano? Sim. A madeira, se é madeira de reflorestamento, se é tratada adequadamente, os metais, né? Pelo que a gente está vendo aqui as normas, né? Do zinco, se tem as camadas que a norma exige. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, não é só... Com os nossos fornecedores, Com né? os nossos fornecedores, não é só assim, eu quero morar tantos metros quadrados. Vou tá fazer ali. sustentável. Aí vai, contrata alguém, não sabe como faz, da onde vem, Exato. o que acontece. E às vezes, na verdade, tem muita empresa que engana, né? Hoje, infelizmente, a gente tem muita empresa que vende... Gato por lebre, né? Exatamente. Você tem que ficar bem esperto. Então, eu indico para os nossos... no pessoal que está assistindo o vídeo, dá uma pesquisada mais profunda, deixe seu comentário, né? deixe suas perguntas aí, não tem problema, né, mano? Sim. Assim que puder, a gente vai conseguir responder no nível que vocês merecem, né? E é isso, né, mano? Eu acho que exatamente. Aqui, tanto que estava comentando que uma das casas modulares inteligentes, né, que foram também apresentadas na feira, ela foi construída completamente em 30 dias. Chegou pronta praticamente, chegou com 98% pronta na feira. Faltando só acabamento mesmo e decoração, né? Que você acaba montando na hora. Que é bem pessoal, né? Que é bem pessoal. Então, assim, eu acho que a praticidade é muito grande, né? Uma outra coisa também que eu acho legal falar, né? Que a gente vê bastante hoje em container, algumas lavanderias, né? Eu cheguei a implantar algumas, né? Fazer verdade, parte foi. Eu lembro de coleta, na verdade. Não era tipo lavanderia, né? Onde levava lá e lavava, mas ela era um ponto de coleta onde recebia as roupas e daquele ponto ia para loja entendi. fixa. Lembro. E um outro ponto também que eu já vi bastante foi a parte do pessoal de... Não sei se... Não é consultora imobiliária, mas é a galera que fica de plantão de vendas nesses prédios que constroem. E aí começa a construir o prédio, eles têm que tirar, destruir o decorado, aquelas coisas todas. E fica normalmente numa casinha ou de sarrafo, né? De madeira, ou eles colocam container também. Bacana. Uma coisa também que está muito em alta, né? Que é a parte de... Aqui, principalmente em São Paulo, que cresceu muito, que foi a parte dos esportes, né? Dos esportes de areia. Nossa, e uma trazer, febre, né? E trazer do litoral, né? Eu acho que é trazer um pouco a alma do litoral aqui para São Paulo. Tênis, beach tênis, vôlei, futevôlei, essas coisas, né? Elas são construídas em containers, muitas delas, né? A parte de social, a parte de bar, a parte de banheiro. Você pode replicar em outro espaço. Então, assim, eu acho que é algo que você consegue fazer rápido, né? E no final vale a pena, né? No bolso. Sim. Eu acho que... Vamos falar agora das próximas, né? Eu acho que vamos falar um pouquinho aqui de steel frame e wood frame, né? Sim, Quer mandar bala aí? Steel frame é a técnica que... Ela também é flexível, né? Mas ela não é modular. É um sistema construtivo mais aberto. Exatamente. É a técnica que os americanos usam, né? A estrutura de aço, né? Placas de madeira ou acartonado, gesso acartonado, né? E faz aquela cobertura. Então, assim... do ponto de vista do tempo, puxa, muito mais dinâmico. A obra é limpa, né? Não é aquela Com certeza. parte da obra tradicional que, né, respinga cimento, né? Tem aquela parte molhada, né? E assim, ela tá tendo uma certa aceitação boa no mercado brasileiro, né, mano? Sim. Eu vi algumas casas de alto padrão, médio alto padrão, né? Que eu faço algumas aprovações em condomínio ali em Cotia, Jandira, Alphaville, né? Santana Parnaíba, Bariri, e assim, tá tendo aceitação. Só que tem muito condomínio, muita administração que não tá aprovando ainda, tá pelas normas. Falaram que soltaram algumas normas, eu não tô por dentro, porque realmente meus clientes gostam mais da alvenaria, da parte tradicional mesmo, dos blocos. Porque vamos falar aqui um pouquinho a verdade, né, Ri? Esse método de construção, né, que vem lá de fora, ele tem que ser muito bem estudado aqui, né? Porque muda muito, né? O Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, é muito diferente do exterior, né? Sim. Então, nem sempre o que funciona lá, aqui funcionaria, né? Pelas nossas intempéries, pelo nosso clima, por muitas variáveis externas, eu acredito que tudo isso acaba tendo um peso, né? Sim. E fora que também a gente sabe que o metal, né? Ele por ser importado,
ele acaba saindo um custo mais elevado. O steel frame, a base dele é de metal, né? Exato. O wood frame, que é a parte... Madeira. Que é de madeira. Aí eu chego num ponto no seguinte, a gente tem normas para atender as madeiras, né? Como que ela tem que ser reflorestada, do ponto de vista Como ambiental. ela tem que ser tratada, espessura. Exatamente. A parte do metal, quanta camada de zinco apropriado lá para fazer, né, a impermeabilização, né? Para ter a resistência mesmo, resistência né? E tal. Tudo bem, ok, mas e a parte da aprovação, né? Como que funciona? Como que funciona? Como que a gente vai ter Na uma norma para seguir, para fazer e atender, né? Então, assim, eu acredito, tá, que a gente está muito cru, eu não sou especializado nisso, me desculpa se tem alguém aí assistindo, mas eu uso a alvenaria convencional mesmo. Eu sei que tem muita gente que reclama que o metro quadrado, a mão de obra tá cara, os materiais também estão subindo, né? Eu tô fazendo obra, eu peguei 20 dias, 4 aumentos, é complicado isso. Mas assim, aceitação, eu mexo muito com o investidor. Então assim, para revenda, não adianta, é a convencional que está pegando, né? Nos dias atuais, a gente está em outubro, né, Má? Sim. Outubro, novembro de 2021. E no meu ponto de vista, do pessoal, dos meus clientes, é unânime, assim, é alvenaria convencional para revender. Agora, eu já vi algumas coisas, né, algumas obras, e realmente é diferente, né? O telhado dá um aspecto mais sim. americanizado, vamos dizer assim. Se existe essa palavra, né? Não, a gente pode criar palavras, né? Que aqui a gente pode tudo. mas é um pouco americanizado mesmo esse sistema, né? Americano padronizado, né? Exato. Eu acho que tudo que chega aqui a gente adapta. Essa é bem verdade, né? E eu acredito também muito que a gente poderia utilizar a nossa construção convencional mais adaptada. Sabe? Exato. A gente quer economizar muito sempre para a gente ter um maior ganho no final, sim. né? E, enfim, a gente pensa lucro. Só que isso a gente está tendo alguns grandes problemas, né? A gente já sente isso no clima aqui no Brasil, né? A gente já tem ciclos, né, muito fortes, né? Tanto de temperatura muito fria ou muito quente. Aqui em São Paulo, então, aqui a gente está vivendo 4 estações num dia só, né? Mas agora tá muito, mas estão muito drásticas, né? As variações. As variações estão bem pesadas mesmo. E por isso que eu falo, gente, vocês estão em dúvida, querem mesmo esses métodos novos? Faz um estudo de viabilidade, né, Má? Eu acho que assim, tudo que é novo tem que ser muito bem pesquisado. Até o antigo, porque as pessoas não sabem nem do antigo. Só que aqui, eu acho que a gente tem sim que falar dessa parte nova, né? Tem que abrir os olhos para esses sistemas, né? De flexibilização. Sim. E isso influencia na nossa forma de conexão, influencia em várias formas, né? Mas eu acho que principalmente essas tipologias de construção flexíveis, elas impactam no meio ambiente, né? E outra, impacta no nosso bolso também, né? Também. Se for parar para pensar, o quanto que a gente economizaria de água, de parte elétrica, até mesmo de aproveitamento de ventilação. Enfim, eu acho que assim, a nossa qualidade de vida, ela poderia melhorar e a gente poderia abaixar os nossos custos nesse sentido, né? A questão é o seguinte, né, galera? Vocês querem fazer uma construção para quê? Visando o quê? A sustentabilidade, a economia, né, Má? É isso que a gente deixa no ar aqui. Agilidade, né? Agilidade, porque, quem assim, entra logo no espaço, nem demorar. sempre que é sustentável é rápido. Exato. A gente tem alguns pontos também que, dependendo do que a pessoa quer, o material que gostaria, depende de importação, depende de uma série de fatores, né? Que a gente sabe que também não é tão rápido assim, né? Exatamente. Mas, em contrapartida da convencional, eu acredito que qualquer construção nova, né, de tendência aí, que eu acredito que venha, principalmente essas modulares, né, elas vêm para dar um pau mesmo nessa convencionais, porque ou então tem que mudar muito a convencional, tem que pegar uns materiais mais sustentáveis, tem que trabalhar uma outra linha, porque senão a gente não vai aguentar, né? E assim, geralmente eu piro muito, assim, quando vem um cliente falando nas possibilidades, nas ideias, né? Quero pôr um container, quero colocar, né, alguma coisa diferente. Eu super aceito, assim, super entendo, eu adoro as coisas bem diferentes, bem radicais mesmo, né?
Tem até alguns técnicos, né, uns arquitetos, os engenheiros que estão vindo me procurar com algumas técnicas construtivas. Eu estou fazendo um laboratório, até comentei com a Má, de algumas peças de madeira de autoclave, que eu acredito que no meu estudo, na minha experiência, né, em métodos construtivos, é o metro quadrado mais barato, né, mano? Então, assim, pra gente é um pouco até mais fácil falar, porque a gente tem a técnica, né, gente? Então, vocês como clientes, eu acho que vale a pena pagar um estudo de viabilidade pra gente, né, para outro profissional, para te dar um parâmetro, porque às vezes na sua região, a gente está falando aqui em São Paulo, né, mas a gente está na Zona Sul, eu estou em extremo, né, em Cotia, extremo sul, você está aqui mais um pouco mais para a cidade, Sim. Então a gente está falando a nossa opinião. Se vocês quiserem deixar um descritivo aí para falar, a gente poder, né, discutir, Dialogar. Argumentar, Podem deixar nos comentários. trocar algumas ideias, né, sou lá da Bahia, né, sou lá de Minas, Goiás, né, Sim, então... assim sucessivamente. Exatamente. E assim, palavra difícil. o que eu posso dar assim como toque, né? A gente tem que pensar o seguinte, né, gente? A madeira, ela é um material orgânico, então a gente tem que pensar um pouquinho, né? A gente falou um pouco de wood frame. Não, né? eu acho que assim, a madeira tem vários estados que ela não funciona. Ela é um material orgânico, então assim... Pela captação, né, de calor, né? O tratamento dela é muito importante, primeiro. Segundo, o bom, do ponto de vista econômico, é que ela não oscila tanto, entendeu? Porque, vamos supor, a gente pega o metal. Se exportar, importar, pega muito diretamente no bolso, né? Então, sim, com certeza. A gente tem que pensar, primeiro ponto, o gosto. Você gosta de uma construção de madeira? Acho legal, acho charmosa, é bacana. Eu gostaria, não gostaria. Mas ela não funciona em muitas regiões do Brasil, né? Sim, por causa da Pelo temperatura, calor, é muito úmido ou muito calor. Exato. Né? A gente tem que pensar no conforto térmico, então assim... Eu acho que é muito importante, antes de pensar em gosto, onde eu moro, né? Como é a minha cidade? Também. Como que eu posso melhorar a minha qualidade de vida? Você tem fornecedores bons na região para dar umas garantias, né? E contratar um profissional, né, da cidade, ou até importar um profissional para que te dê um suporte. É importante a gente sempre estar acompanhado de um profissional. De um técnico, né? Eu costumo falar, eu puxo um pouco a sardinha pro nosso conselho, né? Porque o arquiteto, ele é um bicho que ele gosta de pesquisar. Então ele, quero fazer uma coisa diferente, vai ficar legal, vou assinar aí embaixo, né, Mar? Sim. Dentro do ponto de vista da autoria do projeto como execução, eu acredito que, né, a nossa raiz, a gente vai querer se aprofundar mais no tema, né? Sim. Na construção em si. Eu acho que a gente é doutrinado a dar uma viajada, né? Exatamente. Mas a gente tem que pensar também no outro ponto, né? Agora sim, tecnologia de edificações, o engenheiro, ele vai ver a resistência, não vai cair. É ultramente importante, mas a gente gosta de tentar fazer o fora da casinha, né? Fora da caixinha, né, mano? Sim. Então eu defendo a nossa categoria porque, nossa... Sim, mas também a gente tem que ter esse cuidado, né? De calma, né? Vamos pensar fora da caixa, mas a disponibilidade do cliente, né? Isso, que dê para aprovar a prefeitura, que atenda todas as normas técnicas, né? A ABNT, enfim. E principalmente caiba dentro do bolso dele, né? Exatamente. Então, assim, gente, não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que tudo é uma balança, né, mano? Sim, resumindo, é isso. Tudo. Bora para as perguntas? Bora lá? Pergunta número 1. Podemos considerar que a arquitetura no Brasil é flexível? E aí, quer responder? Posso começar. Pode, manda bala. Vamos polemizar agora. Agora chegou a hora. Então, eu acho que ainda não. Eu acho que assim, a gente tá veio muita coisa, a gente tem visto algumas coisas, mas se for colocar numa balança, eu falo que é 90-10. Ainda tem muita coisa que o Brasil pode explorar, que eu acho que a gente poderia melhorar, adaptar, enfim, né? Utilizar essas técnicas construtivas e adaptar aqui pra gente, para conseguir trazer, né? Para conseguir otimizar, melhorar a sustentabilidade, melhorar a qualidade de vida, melhorar o tempo, melhorar o desperdício, eficiência energética, enfim, tudo. Isso é a opinião. Olha, eu dei uma viajada agora, viu? Eu vou te falar que eu viajei longe, viu? O que eu acho é o seguinte, né, Má? A gente é brasileira, né, meu? A gente dá nó em pingo d'água, né, meu? Então... Total. Puta, o que eu queria falar hoje, agora, assim, né, pedir pros políticos, dá uma investida na nossa galera, né, meu? Na área de pesquisa, sabe? Sim.
A gente vê tanto... Parte tecnológica, né? A parte tecnológica, essa adequação de novos métodos, né? Mesmo os gringos vindo de fora, para adaptar aqui para o Brasil, sabe? Eu acho que falta um pouco de interesse político mesmo. Eu falei que... Eu prometi pra você que não ia falar, né? Mas, tipo... Falou. Mas, é que falta mesmo. Eu não sei, assim, eu tenho minha irmã, ela é da pesquisa, sabe? É umas coisas que... Ela é doutorada, até, você vai ver... É muito enriquecedor, sabe? Você vê um produto nacional sendo desenvolvido ou aprimorado aqui. Então, o que eu vou te falar assim, os métodos, né, flexíveis de fora, né, vindo aqui no Brasil, até entender um pouco a nossa evolução, você falou 90 e 10, eu vou chutar por aí também, 85, 15, sabe? Eu pensei no 80-20, mas eu acho que não chega a 20. Não, acho que não chega, porque assim, a gente está em São Paulo, uma mega metrópole, está muito inserido aqui. Sim. E funciona super bem. E existe, a gente vê bastante, né? A gente consegue ver algumas coisas aflorando, seja uma parede vertical lá no Minhocão, seja na 23 de maio, seja um bar diferente, um espaço reutilizado, a gente consegue ver. E assim, eu acho que mas falta assim, o que veio aqui na minha cabeça, falta um pouco de investimento do governo mesmo nessa área de pesquisa, porque tem muita coisa aqui brasileira que está, né, que tá pegando, assim, que está sendo enriquecedora, que está tendo seu valor histórico, e eu acho que tem que ter um incentivo mesmo do governo, da prefeitura, né, enfim, até da federação, para que deslanche um pouco mais isso, sabe? Então, porque assim, nada como o brasileiro nativo para desenvolver o próprio produto dele. Então, assim, não tem nem mais o que falar, sabe? Pode vir as coisas de fora, mas vamos tropicalizar. Cresceu minha veia patriota aqui, né, mano? Eu falei que não, eu ia me segurar, mas não deu. Acho que as coisas estão vindo. Nós somos povos mais retrógrados do ponto de vista, né, de tempo do mundo, mas assim, eu acho que o brasileiro é cascudo e consegue aprimorar essas técnicas de desenvolvimento assim, habitacionais, sustentáveis e enfim. Então eu queria deixar um apelo aqui, vamos dizer assim, né? E vamos para a segunda pergunta para não estender mais. Bora para a segunda. Pergunta número 2. Na sua opinião, qual construção flexível é mais viável para o Brasil? Olha, mais viável... Eu posso falar dentro da minha experiência, Mal? Você me permite começar? Claro, pode mandar. Que eu já fiz? Eu acredito que a curto prazo foi um custo-benefício um pouco mais longo, né? Tipo, foi um pouquinho mais caro e tal, mas o cliente queria aquele resultado. Então eu usei container para fazer uma expansão de uma residência e acabou sendo muito aproveitável, vamos dizer assim, porque ele queria obra limpa, ele queria prazo curto, ele queria uma coisa bem vidraçada, ele não queria sair disso, então eu acabei usando container. Mas eu defendo muito a nossa madeira, a madeira brasileira bem tratada, né? Sim. Que é que eu falei anteriormente, que economicamente falando é um produto natural, então a gente consegue ter menos oscilação em relação ao mercado e dentro das suas legalidades, lógico, né? Sim. Enfim, dentro das normas. E eu eu falei para você, estou pesquisando, estou fazendo um estudo em relação a esse tipo de tratamento autoclavar, né, de autoclave, e eu acredito que merece uma atenção isso, tá? Aí eu já passo a bola para você, isso é a minha experiência, né, gente? Eu acho que assim, a experiência conta muito, né? Nossa, tá caramba. Mas eu também defendo, eu acho que a curto prazo o container veio para ficar, tanto que não é à toa que subiu, mas ainda a alta dele ainda está mais barato que muita coisa, né? Se pensar em prazo, é o melhor. Prazo... Chega pronto, modifica e usa. E eu digo custo também, tá? Eu apelo para o valor final da coisa. Claro, né? Se a pessoa não quiser enfeitar muito, né? Sim. Porque senão realmente dá para fazer casa com container que vale milhões, né? A gente sabe disso. Sim, mas padrão médio tá bem, né? Exato. E eu acho que a gente poderia também explorar, eu acho que essa parte do wood frame ou do steel frame, eu acho que mais o wood frame mesmo por causa do Brasil, né, pelo material raiz, eu acho que a gente poderia sim aproveitar, né, essa parte para ter uma expansão na parte de habitação brasileira, que a gente tem um déficit muito forte, né, e é uma construção rápida, é uma construção limpa,
que eu acho que a gente poderia utilizar, apesar de não poder ser muito alto, né? A resistência, né? A gente não pode construir arranha-céus com esse tipo de material. Se não me engano, acho Mas que até 7 andares, né? eu acho que é 7 ou 8, eu É não isso tenho aí, certeza, acho mas por é mais aí, ou menos né? isso. Mas eu acho que assim, é algo que consegue ser feito rápido e atender uma demanda emergente, sabe? Então eu acho que deveria sim a parte da política mesmo dar uma atenção, né? Tanto que demorou, acho que foram 10 anos, eu posso dizer, para legalizar o BIM, né? A gente vê Sim, isso, sim. né? Então o BIM, na verdade, para quem não sabe, é um sistema de construção, né? De projeto, na verdade, de projeto, de arquitetura, de gestão de projeto de arquitetura, que veio para ficar, né? Hoje, muitas empresas já estão incorporando, né, nos escritórios, ainda falta sim, mas a prefeitura já colocou algumas normas, né, sobre projetos entregues e feitos em BIM, porque ele tem uma forma comprovada de economia, porque ele já vem com uma planilha de quantificação, de gasto de material, de quantitativos bem similares à realidade, né? Onde você consegue colocar materiais que existem, né, da realidade e conseguir implementar, né? Eu acho que tudo isso é bem importante. Bom, bora para a terceira pergunta. Eu acho que eu respondi, né? Sim, sim. Pergunta número 3. A construção modular está inserida no mercado brasileiro? Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente consegue ver. Bom, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu acho que a gente tem alguns espaços que a gente já consegue observar, principalmente quando a gente fala de modular container, né? Eu acho que também a gente consegue, além disso, teve uma época, né, que tinha também a parte de construção pré-fabricada, né? Que eu acredito que ela também entra como uma modular. Sim, a gente não pode esquecer das madeiras, né? Que foi muito forte nos anos 70, A acho que 80 e 90, né? Que era a construção mais barata do Brasil. Eu vou falar de São Paulo, né? Que a Exato. gente estava aqui. Tinha muita gente buscando, né, essa alternativa para fazer casas de veraneio, né? Sim, sim, Principalmente na parte do interior. sim. Mas, E é muito bem representado lá no sul, né, Maia? Eu fui pra sim, Canela, Gramado, aquela região. Cara, as construções são perfeitas, assim. Você vai no interior ali, muito bem executadas, né? sim, E de uma maneira, acho que muito bem resistente, porque lá também tem bastante oscilação, né? O frio, temperatura, então muita umidade. com certeza. Então, nossa, eu fiquei apaixonado. Eu gosto muito de madeira, né? Sou meio patriota e, e eu costumo falar, né, acho que eu já falei anteriormente no vídeo, a questão da oscilação do ferro no mercado, né? A madeira tem menos oscilação, né? Que é um produto Até nacional. por ser um produto natural e nacional, né? Né? Eu acho que a gente podia até abranger depois no próximo vídeo algumas tipologias, né, Sim, de sim, madeiras sim. que a gente Trazer não alguém separou. que entenda bastante, porque a madeira, nossa, tem livros e livros. Eu fui tentar entender um pouco de madeira, eu falei, nossa, eu tenho que parar um pouquinho uma vida, É, minha vida é estudar bem é um, profundamente, porque tem, sei lá quantos tipos de madeira, mas tem muito, e é gente, um tem sistema bastante. construtivo até bem brasileiro, né? Sim, sim. A gente consegue ver, principalmente na parte mais precária, a Amazônia e também no Nordeste, algumas coisas que eles usam, né? Principalmente a parte de quiosque, de construção mais momentânea, vamos dizer assim, que é esses casos Improvisada. de serviço, né? Seja, a gente encontra bastante, né? Tanto a palha quanto a madeira, mas tudo destinado e derivado da madeira mesmo, né? Sim, sim. Do bambu, Bambu também, tá bem na moda, né? sim, Tem com até alguns certeza. bambus industriais, né? Que é feito de plástico, Sim, tá tendo bastante também. exato. Tem que Mas tomar enfim, cuidado, né? Bora vamos, pra. vamos deixar isso nos próximos vídeos, né, Mar? Exato. E deixa sua descrição aí se vocês tiverem interesse, né? Para chamar um pouco a atenção da gente, né, Mar? A gente Sim. jogar esses temas como Futuro. prioridades, né? Sim, com certeza. Bora para a próxima pergunta. Pergunta número 4. Das técnicas construtivas flexíveis citadas, qual é a mais sustentável na sua opinião? Acho que por enquanto acho que o container, né? Porque ele ganha muito no tempo, ele consegue já vir o acabamento externo meio que já pré-estabelecido, né? E o que eu acredito é que ele consegue ser uma parte da extensão da residência ou da parte comercial muito bem aproveitada, porque ela já vem meio coberta com aquela parte externa.
Aí, lógico, né? Vai depender do acabamento, se vai encarecer, não vai. Aí vai ficar do gosto do freguês, do cliente, né? Sim. Então, eu acredito que essa é a mais usual, né? E pelo menos a gente aqui, né? Que está aqui na Zona Sul, né? Em São Paulo, que a gente vai, né, para o centro ver a mega metrópole em si, né, mano? Sim. Até um pouco nos bairros ao redor aí, a gente consegue ver essa expressão do container. Tem os outros? Tem, né? Tem o steel frame, que nem estava comentando, acho que na Berrini, né? Sim. Algumas construções. Se a gente parar para ver direitinho, tem bastante, né? São Paulo a gente é um pouco privilegiado, um pouco não, muito privilegiado, né, Mar? Principalmente com o selo do Green, né? Exato. Eu acho que a gente tem algumas construções corporativas que têm selos de eficiência energética e sustentabilidade gritante, assim. Show. Foi bom você falar isso. Que sim. eu acho que está muito vinculado com essa questão, né, da construção flexível, principalmente com a utilização muito forte de vidro e aço, né? Mas eu vou um pouquinho contradizer você, assim, no sentido de que sim, eu acho que o modular é bem interessante, mas eu também continuo eu acho que a construção modular, ela é a mais sustentável, mas eu vou para a linha da Tin House, que eu acho que é uma tendência sustentável muito forte, né? A gente já vê estudos de situações emergenciais, de abrigos, de desenvolvimento de espaços com esse sistema, né, de mini espaços, que está tomando uma forma bem grande, né, aqui, principalmente aqui no Brasil também, né. Então eu acho que são as duas formas que eu vejo que é mais sustentável, né, que a gente consegue utilizar aqui no Brasil, que é essa parte de container, e que são as tiny houses, né, montadas com arquitetura modular também, madeira, drywall, enfim. Às vezes até motorhome, né? Também eu acredito que é uma das formas que a gente já vê bastante trailer, ônibus incorporado. Eu acho que essas são construções que a gente consegue ajudar um pouquinho. Deixe seu comentário Exato. para saber o que vocês... Qual é a sua forma, né, que você acredita que seja mais legal? Que seja mais viável na sua cidade, né, mano? Sim. E a gente vai, daí pra frente, aprofundar um pouco mais, né, mano? Sim, com certeza. Bora pra próxima. Pergunta número 5. Cite algumas construções flexíveis impactantes do Brasil. Você pode falar do hospital lá, né? Eu acho que tem o que recentemente assim foi gritante, né? Foi o hospital do Mboi Mirim, que foi construído em 30 dias. Que foi construído em 30 dias aqui em São Paulo para alta demanda, né, da pandemia, e foi tipo simplesmente incrível, assim, né? Foi por construção de steel frame, e eu acho que foi assim a que mais impactou ultimamente, né? Mas a gente estava falando, né, nos outros, eu acho que tem também a parte dos edifícios corporativos, tem também alguns bares, né, que a gente conhece, como Varanda, a Kizomba, alguns bares que são adaptados, né, também com essa parte do container. Você lembra de mais algum ponto? Olha, em São Paulo tem bastante, como eu vou falar, acréscimo de área, né? Então, Sim. o pessoal colocou um container, colocou uma coisa mais, tipo, para suprir a necessidade do espaço. Para Campinas tem também, tem bares, tem franquias que pegaram esse modelo do container, cozinhas, aquele esquema da cozinha, não sei se acho que falei com você, uma cozinha compartilhada, a mesma cozinha atendendo 3, 4 tipos de comida, né? De chefe, enfim. Tem bastante, tem bastante, mas o que eu enxergo mais é essa parte do container, né? Essa parte modular do container e aqueles containers que eu esqueci o nome do tipo de container, que você encaixa as arestas, você na verdade, o container o container marítimo, né? Tem uma medida padrão. Então, São duas medidas, né? São de 6 e 12 metros, de 20 e 40 pés. Exato. Esse container, esse tipo de modulação que eu estou falando, ele parece um container, o revestimento é super parecido. Só que eles são módulos, né? Então, você pega as colunas, as vigas, você pega o fornecedor, você fala, eu quero de tanto
a altura tanto, a largura tanto, você acaba montando. Eu esqueci, vamos deixar no descritivo esse tipo de container, que eles falam que é container, mas não é o marítimo, é o container que o pessoal fala industrial. E eu acho que é bem importante. Eu vi também alguns não, vou falar, foram bastantes até, viu? Em São Paulo, Campinas, eu vi que Ribeirão tem algumas cidades ao redor que eles concederam esse tipo de construção. Então, acho que a construção modular ela é bem aproveitada, o meio ambiente agradece, né? E eu deixo aqui registrado o meu apoio. Eu acho que vem com tudo aí, viu, Mar? Bora para a próxima pergunta? Bora lá, para a quinta? Pergunta número 6. A construção sustentável é mais cara? Eu acho que é aquele... Nossa, viajei. Eu acho que é aquele velho ditado, né? Eu acho que eu defino essa pergunta com investe-se mais agora para colher depois, né? Porque ela no projeto, né, na execução, ela é 15%, chega até 15% mais cara que uma normal. Mas com o passar do tempo, né, ela ganha muito. Ela é algo que se ganha demais. Então, por exemplo, em um ano dessa construção feita, ela economiza até 30% em energia. Esse é um dos fatores. Um outro ponto também é quando ele tem a reutilização de água, eles conseguem também ter uma economia de 35%. Então, assim, em um ano ela já se pagou o custo da instalação, por exemplo, de painéis solares, sabe? Então, eu acho que é literalmente uma construção que, esse tipo, né, de construção sustentável, ela é algo que você vai pagar, sim, um pouquinho mais caro, Mas você colhe os frutos depois. mas vai ser muito, muito ganho futuro de economia de dinheiro, melhora de qualidade de vida, aquelas coisas que a gente já vem falando Sim. sobre o meio ambiente, né, que a gente tem que estar muito atento agora. O que estão falando muito os ambientalistas, né, estão falando sobre essa parte sustentável. Então, quero deixar registrado aqui bastante ênfase, né, para a gente prestar bastante atenção quando for construir, né, pesquisar realmente na sua região, né, que a gente não está falando só em São Paulo, né, Sim. no Brasil todo, enfim, essa parte sustentável, para ver se realmente replica no seu ambiente, né, se tem matéria-prima, se tem, Exato. né, os fornecedores certos, corretos, né, e é isso que a Ana falou. No começo você pode até pagar um pouquinho, mas depois você colhe os frutos depois. Tanto energia limpa, né? Sim. Tanto reaproveitamento de água, enfim. É uma coisa que tem que se pensar e contratar os arquitetos, sim, que eu acredito que essa categoria, eu defendo elas, né? Sim. Que elas se preocupam com isso, tá bom? Eu acho que também tem, o que a gente pode falar aqui, né, nessa parte, é um pouquinho desses materiais, né, que são sustentáveis, que podem ser utilizados e que têm sido tendência, que é o bioconcreto, né, que a gente vem falando, que é um concreto feito com bactérias, né, onde conforme o desgaste que ela é ativada, na verdade, com água, né, uma substância em pó, ela é ativada com água, e a bactéria, conforme vai sentindo o concreto desgastar, ela automaticamente abre e ajuda a regeneração do concreto. Então, é uma potência, né? Eu acho que um outro também que você chegou a comentar, que é o telhado verde, né, Ri? Sim. A parte da parede verde também, então isso são duas coisas fundamentais que tem que ser começado a explorar, né? O conforto ambiental agradece, sim. Total. E tem que ficar bastante também atento sobre a parte da manutenção, viu? Exatamente. Porque pelo que eu andei acompanhando algumas coisas que foram implantadas, essa parte da manutenção tem que ser considerado, né? Tem um preço excessivo, sim. Tem inúmeras empresas que fazem, mas enfim, a gente tem que levar em consideração esse segundo ponto, porque ao princípio o pessoal não viu esse ponto. Exato, mas eu acho que tudo demanda custo, né? Sim. Eu acho que se for planejado e for feito com uma manutenção, eu acho que o ganho é muito mais do que perda. Concordo. Né? Eu acho que também um outro material que a gente tem que falar aqui, né, deixar claro, é o bambu, né, que ele é na moda. Sim. Ele é um material totalmente flexível e muito resistente, sustentável, cresce muito em pouco tempo, então é um material de alta demanda, então você consegue ter colheitas, né, muito rápidas, que eu acho que vale a pena, né?
E tem até a parte industrial que está bem interessada, né, Mar? Tem bastante bambu industrial que eu andei vendo. Exatamente. A gente tem que tomar um pouco cuidado, diferenciar um pouquinho, ó, né, o bambu industrial com o natural. Com certeza. Tem diferentes resistências, diferenças, tudo, né? A parte industrializada, ela não apela para o sustentável. Exatamente. Né? Ela é muito tratada com químicos. Sim, resina. Exato. E aí ela foge dessa parte que a gente está querendo focar aqui, né? Sustentar, que é a parte do natural que é altamente sustentável, né? Sim, também tem um outro, né, que é chamado de isopet, que são blocos que são feitos como macho e fêmea, né? Uhum. Que eu acho bem interessante também falar para o pessoal, que é feito com isopor e garrafa PET, então é uma composição feita, né, com esses dois materiais e que aproveita, né, os materiais e reaproveita. Ela também é resistente a fogo, então eu acho que só tem a ganhar, né? Sim. Um outro também é o Replast, né? Só que esse é 100% reaproveitado, né? São blocos, que é substituído por alvenaria convencional também, que são quase 100%, é quase, né? Porque não chega a ser tudo, de plásticos reutilizados, né? Garrafa PET, se não me engano, que né? a gente começou até a conversar, lembra? Sim, sim. Que estão usando bastante na Zâmbia, e isso acabou sendo divulgado para o mundo todo, e também o Brasil começou a chegar nisso, né? Com a coleta dos mares. O Adobe, né? Que a gente vê muito no nosso Nordeste brasileiro, que ele é muito utilizado nos tijolinhos, né? Os tijolos Adobe. Na construção ele é muito sustentável, apesar de que muitos acham que não. Mas a gente consegue ver ele mais em climas secos, né? E solos argilosos, né? A tinta ecológica, que já tem também no mercado, né? Que ela é livre da parte de petróleos, de materiais degradantes, né? Da natureza, então ele é feito diferente. Os vidros inteligentes também, que eu acredito que veio para ficar, a gente até viu esses dias o Felipe Tito, né, que postou. A gente já viu também algumas amostras, principalmente na Expo Revestir, né? Os vidros que você aperta um botão, ele fica fosco. Sim. E depois de um botão fica translúcido. Entre outros, ele também tem uma série de variantes que ajuda na parte de iluminação, incidência. Térmico também, persiana no meio. Exato. Sim. Conforto térmico também no ambiente. Então, tudo isso existe em variedades, né? Que ajudam o meio ambiente. É muito rico. E por fim, eu acho que para finalizar, o último material que também a gente tem que usar bastante também são os containers, né? Sim. Que degrada muito. São reaproveitados, né? Porque ele tem um tempo de vida útil, né? Exato. E depois a gente pode, né, usar a estrutura sendo boa, a gente pode replicar em várias coisas. Em várias coisas. Na Alemanha é bem antigo, né? Acho que a Alemanha foi um país que foi o pioneiro em reutilizar os containers. Com certeza. Enfim, tem bares assim, com metros quadrados bem exorbitantes, né? Muito ao contrário de São Paulo, que são uns acréscimos de áreas, né? Pelo que eu andei vendo. Sim, com certeza. Então a Alemanha é o grande pioneiro nisso. Eu costumo falar para os meus clientes, quer umas ideias? Pô, tenta dar um Google ali, entrar ali, né? Uhum. Ir para a Alemanha, dar uma olhadinha, que tem muita coisa enriquecedora. Tem de tudo lá, desde residência, parte comercial, enfim. Sim. É bem bacana. Bora para a última, então. Pergunta número 7. Quais são as ferramentas de sustentabilidade na construção industrializada? Vamos lá. Posso começar a falar primeiro, Amar? Pode. Os painéis arquitetônicos. Eles são colocados, eles são feitos pelas indústrias, né, como, entre aspas, os pré-moldados, né, colocados em fachadas, né, e eles têm geralmente um recheio isolante, né, para termoacústico, né. Exatamente. Para um conforto ambiental melhor. Exatamente. Então eles são executados ali para separar os ambientes e segurar o calor, né. Pode ser, um exemplo, um frigorífero, né, alguma coisa nesse sentido. Sim, principalmente é mais utilizado em indústrias mesmo, né, eles são Sim. Serviços mais utilizados na indústria. Porque ganha tempo, né, uma coisa limpa, encaixa ali, acabou, executa, né. Vamos lá. O segundo são os painéis metálicos, né, que são colocados em fachadas, né. Que a gente vê bastante como brise, né, também. Bastante, que é pintado em preto fosco, né, acinzentado, que dá um ar mais refinado, que vence grandes vãos, né, mano? Exatamente. Então ele se torna uma estrutura mais fina, né, e com uma alta resistência em relação à alvenaria, ao concreto, vamos dizer assim. Sim.
O terceiro é a estrutura pré-fabricada de concreto, né? Que ela é usada em várias formas, tanto na parte industrial quanto na parte, né, residencial, né? Ela tá meio que entrando na moda na parte residencial, né, Má? Simplesmente para a parte de fachada ventilada, né? Também em casas residenciais, né? Parede, Sim, estrutura, até muros mesmo para fazer grandes fechamentos, né? exato. De terrenos coqueiros, com um metro quadrado mais elevado. Uhum. E ela tem se destacado bastante. Aí, quarto que eu tenho que falar, meu, é aquele que todo mundo vem procurar, a maioria das pessoas. É o segundo colocado. O primeiro eu falo que é o container, né? O segundo é o steel frame e o wood frame. O steel frame são estruturas metálicas, né? Pode, acho que, se não me engano, até 7 andares, né, intertravadas, né? E com acabamento com gesso acartonado, né? Dependendo da uma madeira também, né? Sim. Um revestimento mais leve, vamos dizer assim. E o wood frame, que é um antecessor, né? Uma técnica com a estrutura própria de madeira, né? Sim. Que é bem questionada aqui no Brasil pelas normas, né? Se ela é boa, se não é. Se é resistente, se tem garantia, exato. Né? Sobre pragas, né, e tudo mais. Exatamente, pragas e fungos. Agora, outras 4, né, são o drywall também, que ele é bem utilizado, né? São simplesmente placas, né, de gesso estruturados em perfis metálicos, né? Pra fazer divisão de ambientes, onde né? são obras super limpas e rápidas. Eu acho que a gente quebrou muitas coisas. Eu peguei um apartamento agora para reformar e tava tudo em drywall. Eu acho que a gente quebrou tudo em menos de uma semana, assim. Olha. Quebrou, construiu novo e já estamos readaptando, terminando os acabamentos. Então, foi um prazo, uma obra que a gente estava estimando em termos de 45, 60 dias, está dentro de 30, né? E bem instalado, o acabamento é muito enriquecedor, né? Sim, com Excelente, certeza. né? E tem até o drywall que é a residência à base de água, que é o verdinho, né? Sim. Que faz até fechamento para banheiro, a gente vê em muitas academias. Exatamente. Cozinhas também, então bate aquela água e dá uma certa resistência. Geralmente o padrão é o verde, né? Sim. O drywall verde. O drywall verde ele é mais utilizado nessas áreas molhadas, né? Que a gente fala. Uma outra ferramenta também que é bem utilizada em hotéis, né? São os banheiros prontos. Ou seja, são blocos, né, de banheiro que já vem completamente com vasos sanitários, pias, já vem com toda a estrutura pronta, né? Simplesmente para encaixar o bloco no local e fazer as conexões com o hidrossanitário, com água, energia, essas coisas. Mas ele é mais utilizado nessas que tem uma sequência maior, né? Que é caso mesmo de hotéis, que são bastante, né? Se eu não me engano, a rede Accor, ela adotava Accor isso e a já. Ibis. A Ibis também, a Ibis também. Eu acho que elas são bem similares, né? Principalmente com essas acomodações de baixo custo, né? Sim, sim. Elas vêm com, se eu não me engano, elas são de fibra, né? Elas encaixam já, liga hidráulica, elétrica e já está funcionando. Né? É isso aí. E é utilizado também em alguns canteiros, mas às vezes acaba saindo caro, né? Então depende. Quando é obras maiores, eles acabam fazendo dessa forma. Como depende do acabamento, por ser de fibra, o acabamento é mais refinado, acho que compensa mais, né? Totalmente. A outra também, né, que é a parte de estrutura de aço, que a gente também é uma das ferramentas que a gente está usando na sustentabilidade, né? Porque, querendo ou não, ela é bem mais limpa do que a estrutura de concreto armado, né? Principalmente na questão de utilização de materiais e agilidade, enfim, em vários sistemas, né? Em questão de economia de energia, água. É simplesmente notória, né? Não tem nem comparação. Sim, sim. E também, por último, tem as placas cimentícias, né? Que são feitas, né, do cimento Portland e alguns agregados finos, né? Que também elas são utilizadas em fachadas, né? Elas são bonitas, né? São bonitas. Bem acabadas. Exatamente. E elas também são utilizadas na parte de fachadas ventiladas, né? Então, ela é tanto utilizada como interno, né, também, e externo. Então, você consegue ter essa usabilidade para usar de conforto, né? Então, tanto ambientes quentes ou frios, ela consegue usar. Eu acho que... bem. Bom, eu acho que foi isso, né, pessoal? O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo vai ter os nossos contatos aí para vocês seguirem.
Espero que deixe seus comentários, sugestões, melhorias. Estamos aqui ouvidos, beleza? Até semana que vem. Tamo junto.